Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Em Juízes, capítulo 15. Juízes 16, versículo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, irmãos, Juízes 16, versículos 20. 19 e 20 diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e tirou dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-se do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus soberano e justo, Senhor, como eu sempre tenho te pedido, meu Deus, que eu venha diminuir, Senhor, e que tu cresça, e que tu venha, Senhor, nesta noite, Senhor, falar comigo, falar com cada um de nós, Senhor. Senhor, que por acaso o inimigo das nossas almas venha nos impedir, Senhor, de ouvirmos a tua palavra, Jesus, porque a tua palavra que salva, que cura, que liberta. O Senhor já venha estar, Senhor, repreendendo a autoridade do teu nome. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu já estive muito nervosa, né? Mas eu dobrei meu joelho ao Senhor lá no meu quarto. E Deus, Ele falou profundamente no meu coração, né? Recebi o recadinho da mesa. Amém? E estou aqui para deixar Deus me usar. Amém, irmãos? E eu procurando essa semana, né? Quando o pastor me fez o convite na segunda-feira, eu falando para o Senhor o que eu iria falar, né? A sua igreja, os nossos corações. E o Senhor me deu essa mensagem, irmãos, no qual eu titulei assim: não deixe que a glória do Senhor se vá na sua vida. E na terça-feira Deus foi confirmando, né, com aquele estudo glorioso que o nosso pastor trouxe, falando sobre o fogo, para que nós não venhamos deixar o fogo se apagar sobre nossas vidas. E foi se completando até que o irmão Xandinho trouxe também um texto aqui, no qual Davi rogava ao Senhor que não deixasse que seu espírito saísse da vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu estudando essa palavra, estudando a palavra do Senhor nesses dias, e eu pude, né, conhecer melhor a história de Sansão. Eu já tinha lido esse texto, mas quando você está com a responsabilidade de você ler, reler e ler de novo. E ali eu vi, irmãos, que Sansão, ele era filho de pais, uma mãe estéril, né? Mas homens, mulheres, tementes a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor no versículo 13, que seu pai se chamava Manoá. Ele era de uma cidade de Zorá, tribo de Dan. E ali, né, como o povo de Israel se encontrava 40 anos aprisionados, Deus, Ele levantou Sansão, aleluia. Ele permitiu que através da oração daqueles pais, aquela mãe viesse a conceber, porque o anjo do Senhor apareceu àquela mulher, né, que representa o próprio Deus, e disse que ela era estéril, mas que ela ia conceber.
Aleluia. E assim, irmãos, foi feito. A palavra do Senhor foi dita àquela mulher. E como diz a palavra do Senhor, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpriu. E ela deu à luz àquela criança e pôs o nome de Sansão. E ali diz a palavra do Senhor, irmãos, que aqueles pais tinham muita preocupação em instruir o menino no caminho que devia andar. Diz a palavra do Senhor que seu pai Manoá, ele orava ao Senhor, pedindo ao Senhor como ele ia criar aquela criança. Porque era uma criança separada desde o ventre, consagrada ao Senhor para fazer a vontade do Senhor. Eu acredito, irmãos, que aqueles pais, eles instruíram verdadeiramente aquele menino. Mas aí Sansão foi crescendo, e Deus foi o abençoando, e ele foi crescendo. Só, irmãos, que eu lendo esse texto eu pude entender que quantas vezes Deus tem dito a mim e a você que Ele tem uma obra nas nossas vidas, que nós vamos preparar ungidos do Senhor, mas nós, irmãos, temos o poder de escolha. É o chamado livre-arbítrio que não está escrito na Bíblia, mas nós entendemos que livre-arbítrio é o poder de escolha. Você escolhe se você serve esse Deus vivo, é esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz, ou se você prefere servir a Satanás, aos demônios que estão aí fora, matando, roubando, destruindo. Ei, querido, eu quero dizer uma coisa. O fato de você ser um escolhido do Senhor não vai fazer que você é uma marionete. No qual Deus vai decidir o que você deve ou não fazer. Deus, nessa noite, está me chamando para uma grande responsabilidade. Porque os dias são maus. O diabo anda como leão, pesando, procurando quem possa acabar. Mas Jesus está aqui nessa noite dizendo: filho, venha como estás, mas você permaneça como estás, porque é o Deus que conforme que liberta o homem, aleluia. E diz a palavra que Sansão ia crescendo, mas quando se tornou um jovem, ele, querido, era usado por Deus. Mas muitas pessoas são usadas por Deus, mas não são aprovadas pelo Senhor. Talvez você entenda que nós estamos se preocupando em ser usado pelo Senhor. É muito bom ser usado, mas a palavra de Deus diz assim: procura se apresentar como obreiro aprovado para o Senhor. E o Senhor quer te aprovar, querido, porque no final dessa aprovação há uma grande glória. A rua se olha esperando por mim e por você, aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele, Sansão, ele era usado por Deus. Mas ele usou muitas vezes seu talento, as suas forças, pela sua causa própria, pelos seus desejos, aleluia. Diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E certa noite, querido, Sansão, ele começou errando quando ele se casou com uma incrédula. Era até o plano de Deus, para que ele entrasse ali no meio dos filisteus. Mas não era o que o Senhor queria verdadeiramente para ele. Deus permitiu aquilo. E ali, querido, ele era para chegar naquele lugar e fazer a diferença. Mas ele começou a se contaminar, ele começou a fazer charadas, ele começou a se comportar como os filisteus. E aí a sua ruína, querido, foi acontecendo a cada dia. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que depois de separar da sua mulher, tudo que aconteceu na vida de Sansão, querido, por um momento ele esquece de tudo aquilo que seus pais lhe ensinaram. Sansão era um homem que tinha fé, a Bíblia não nos disso, porque ele faz parte de um dos heróis da fé. Mas ele não era fiel ao Senhor. Ele tinha fé, mas não tinha fidelidade ao Senhor. E o Senhor não está buscando apenas pessoas que dizem ter fé nessa noite, mas pessoas que são fiéis ao nome dele, aleluia. Que naquele que o Senhor possa confiar, possa dizer: meu pai, meu certo, separado dos filhos para fazer a minha obra. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, querido, que Sansão, ele passou a noite na prostituição, fazendo aquilo que desagradava os olhos do Senhor. Aleluia. Mais à frente, no versículo 16, diz assim: aleluia.
Diz a palavra do Senhor, irmãos, que o portão de Gaza estava trancado. Mas quando o Espírito do Senhor entrou em Sansão, ele derrubou aqueles portões, ele pegou aqueles portões nos seus ombros e jogou aqueles portões no chão. Mas aí você pode dizer assim, mas imagina, mas ele estava vindo da prostituição, é que ele sabia que era dizer para você. Que muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus não estão sendo aprovadas por Deus. Porque Deus usava Sansão, mas Deus não aprovava os atos pecaminosos de Sansão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu entendo, porque Deus continuava a usar Sansão, porque Sansão sabia que a sua força não estava nos seus cabelos, mas a sua força estava em Deus. E embora ele continuava pecando, errando, querido, ele sempre se lembrava que toda honra, toda glória pertencia a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, como todo pecado é consequência, porque muitas pessoas estão pensando que estão na casa do Senhor de qualquer maneira, às vezes louva, toca instrumento, prega, uma vida toda torta, e está pensando que Deus está compactuando com isso, e está pensando que Deus está se agradando disso, mas Deus não está se agradando disso. Se Deus ainda continua usando a Deus misericórdia, mas Deus está buscando, queridos, santos, porque Ele é santo, aleluia. E quando todo pecado, querido, há uma consequência. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira consequência que aconteceu com Sansão, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, que ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Querido, muitas vezes eu achava que blasfêmia é quando o Espírito Santo de Deus é quando você apenas entrega aquilo que Deus não mandou você falar, quando você debocha de Deus, do Espírito Santo dele. Mas aí, estudando a palavra do Senhor, eu aprendi que quando Deus está falando na sua vida, no teu coração, se converta, mude o seu caminho, mude a sua vida, e você não dá ouvido, você também está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Quando você deixa, querido, que o pecado, ele se torna uma coisa na sua vida, no qual você, querido, começa a viver com ele. Porque uma diferença entre o justo e o ímpio é porque o justo ele pega por acidente, mas o ímpio não, ele permanece no pecado. A carne está entranhada na sua pele, e ele não consegue se livrar, e ele se alimenta do pecado dia a dia. E foi isso que foi acontecendo com Sansão. Aleluia. Quando ele disse, ele pensou que como sempre, era só ele olhar a Deus, e Deus o livraria. Mas, querido, baseado na palavra de Deus, aleluia, para quem não tem tempo, e Deus está te chamando hoje para o arrependimento, aleluia, para se converter de verdade. Talvez você está aqui hoje, adorando a Deus, levantando a mão, dando aleluia. Talvez você lá fora, só Deus sabe o que você tem feito, só Deus sabe o nome que você tem lá fora. O pastor Joel não tem poder para estar em todos os lugares vida na sua vida, mas é um Deus que nunca dorme. Esse Cristo é o homem da terra, vendo tudo lá. Se talvez depois da tempo, querido, Jesus está voltando. A pior coisa é quando você perceber que o Icabão chegou na sua vida, que a glória já foi embora, que Deus não está mais contigo, aleluia. Enquanto Deus está usando alguém para falar com você, se converta. Se Deus permitiu que você estivesse hoje aqui, querido, foi para ouvir essa palavra de salvação, que Deus quer te libertar por completo, aleluia. E diz assim a palavra, aleluia, sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele não sabia, querido, que Deus tinha se retirado dele. Não foi Deus que abandonou ele, foi ele que abandonou Deus, porque a palavra do Senhor diz que os seus pecados vai
coração quebrantado. Deus não rejeita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando em nossos corações. É tempo de arrependimento. Não troque o Senhor por nada. Não troque o Senhor por algumas noites. Não troque o Senhor pela fornicação, pelo adultério. Não troque o Senhor pela fofoca. Porque Deus é amor, é fogo consumidor. Não deixe que o Espírito de Deus se retire de você. Davi foi um homem que pecou, sim, pecou. A espada não saiu da casa dele. Ele pagou o preço, ele perdeu o seu filho. Ele jejuou para ele não reverter de quase Deus não reverteu. Mas ele falava, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. E a segunda coisa que aconteceu na vida de Sansão, diz a palavra do Senhor, aleluia, quando você perde a presença, você entrega nas mãos dos seus inimigos, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então, no versículo 21, então os filisteus pegaram ele e arrancaram os seus olhos, aleluia. Querido, Deus te resgatou da mão do inimigo. Não permita que nada nem ninguém venha te colocar novamente. Aleluia. E a terceira coisa que diz que aconteceu na vida de Sansão, consequência do pecado, da desobediência, foi que ele perdeu a visão. Aleluia. Há uma coisa que o diabo quer fazer comigo e com você, é arrancar a tua visão. Diz assim no versículo 21, então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a casa e o amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele morrendo de cárcere. Requerido, Satanás arrancou os olhos de Sansão e ele quer arrancar a tua visão nesta noite. Mas você aí no teu cantinho começa a clamar a esse Deus que não permita que Satanás venha arrancar a sua visão. Porque o crente sem visão, querido, ele bate cabeça, ele fica de uma igreja para outra, querendo achar a igreja perfeita. Muitas vezes o pecado está nele e ele está julgando a igreja, ele está dizendo tudo errado, sabe por que isso? Porque ele não tem visão. Porque se ele tiver visão, ele vai dizer pode estar errado. Mas a começar em mim, Senhor, faça tudo novo. Igreja, tu seja uma chão que morre. E Deus, aleluia, ouvi a oração de Elias. Era a obra que não chovesse, não choveu. Depois da obra que chovesse, choveu. Eles estão comigo, com você não é diferente. Deus está chamando a sua dor de Israel. Está chamando gente normal e eles não morreram. Mas tem esperança. Também tem prova da vitória. A terra de Deus, falando crente sem visão é crente problemático. Crente sem visão é crente imaturo. Crente sem visão é crente fofoqueiro. Crente sem visão é crente que mata a profeta. Por que, querido? Não consegue não enlouquecer. Não consegue beber o seu animal. Então correndo o seu animal. Correndo cortar suas pernas. Mas se você tiver visão, Deus vai te ter pela fé nessa noite. E mais do que tarde, porque sou eu que uso. Não deixa, querido. Não deixa o diabo roubar a sua visão como roubou de Sansão. Não deixe ele roubar a sua visão nesta noite. Mas peça ao Senhor visão. Peça a ele visões espirituais nesta decomanagem. Aleluia, louvado seja Deus. E a quarta e última consequência que aconteceu na vida dele. Ai, Deus, essa é forte. No versículo 25, ainda estou no 16, diz assim. Aleluia. Louvado seja Deus. E sucedeu que, alegrando-se ele, o coração disseram, chamai Sansão, para que brinque diante de nós. Irmãos, a última consequência de Sansão foi que ele virou figura de zombaria dos seus inimigos.
Se algo que Satanás tem prazer é zombar de um crente vacilão. Ele tem prazer de envergonhar o crente vacilão. Um crente que não anda em retidão. Um crente que não anda na brecha. Um crente que fala e não faz. Um crente que pega o que não pide. Satanás não tem medo de pula-pula. Satanás não tem medo de língua estranha. Mas ele tem medo do crente que pide o que pega. Que tem uma vida digna perante o Senhor. Que pode andar nas ruas de cabeça erguida. Que não deve nada a ninguém. Que paga o que é de Deus, é de Deus, o que é de Deus, é de Deus. Ele não tem medo daquele crente, querido, que é como a Coca-Cola, só movimento e por dentro louco. Mas ele tem medo do crente pisa, do crente que ora, do crente que jejua. Do crente que vive a palavra de Deus. Esse aí, querido, ele corre. Porque Jesus venceu ele pela palavra. Jesus não falou muda de língua estranha, não, porque eu até recebo isso, sabe por quê, querido? Muitas pessoas confundem. Enquanto você fala em mistério, as pessoas se exaltam. Mas a palavra de Deus, enquanto você fala em língua estranha, você edifica você mesmo. Então, querido, que vamos falar em língua estranha no café, no almoço, no jantar, mas que nós possamos ser edificados. Aleluia! Diabo, querido, ele brincou com Sansão, foi zombaria, ele riu da cara dele, ele fez de tudo como tem feito com muitos jovens, tem pego nas drogas, tem sido cavalo de Satanás, aleluia, tem sido aviãozinho do tráfico, Satanás tem debochado, tem pisado, tem feito de tudo para destruir a vida dele, está dando gargalhada, aleluia. Mas aquele que é lavado e remido, ele sai da frente, porque ele deu aprendo que o maior testemunho do cristão não é aquele que Deus trouxe das drogas, que Deus trouxe da prostituição, que Deus trouxe da macumbaria, não. É aquele cristão que é crente desde muito tempo e nunca se desviou da presença do Senhor. Esse é o maior testemunho que o crente pode dar, aleluia. Que não troca a sua herança por nada, que é fiel até a morte, aleluia. A palavra de Deus diz: guarde o que tem. Guarde o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Talvez você esteja dizendo: mas irmã Adriana, a carne é fraca. E eu costumo dizer: ainda bem, porque essa carne é fraca, o Espírito é forte. A palavra do Senhor diz: e aí por tirar do corpo, a forte da carne, querido, aleluia. Oh, glória, como José correu, mas não conseguiu fazer de frente e foi esmagado, porque ele não quis fazer aquilo que o Senhor queria para a vida dele. O Senhor chamou ele para ser juiz, para ser um líder, para ser alguém que mudasse o rumo daquela nação, que levasse aquela nação a Deus. Mas ele preferiu, querido, servir a Satanás, a vontade da carne, aleluia, a obedecer a voz de Deus. Mas as consequências vieram sobre a vida de Sansão. Vieram deixar ele todo quebrado, porque muitas vezes eu vou falar de Jesus para alguém e as pessoas dizem assim: ah, mas é muito difícil ser crente, é muito difícil servir esse Deus, é muito difícil sabe o que é, irmão? É você esperar uma cadeia que cabe 100 homens, 250 homens, difícil é você viver de um lado para o outro, fugindo para não ser assassinado, difícil sabe o que é? Quando você acorda de uma noite de glória, de prostituição, e seu corpo está todo quebrado, todo destruído, difícil é minha mãe chorando, eu preciso de morrer, é difícil, querido. Mas servir a esse Deus não. Servir a
Pega ele aí, porque ele está passando aqui nessa leção. Eu sei que o fogo se apagará. Limpa o altar. Tira, aleluia, tudo que não provém do Senhor. Tira as vagas, tira as cinzas, tira a arrogância, tira o eu, tira a competência, tira o adultério, tira a mentira, tira a comunicação, tira a fofoca, tira o desmedide e deixa o fogo queimar na sua vida. Deixa a lenha pegar, deixa Deus acender, aleluia. Então só não saiu do ventre externo para viver uma vida absoluta, uma vida de prostituição, uma vida de promiscuidade. Você não foi escolhido para ficar nesse mundo perverso, mas foi escolhido para fazer a diferença. Para fazer a diferença, aleluia. O poder da escolha está nas tuas mãos. É céu ou é inferno. Não tem outro caminho. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não pode. Não pode adorar a dois deuses. Não pode. Tem que escolher. Faça como Maria. Escolha a melhor parte. Você não vai se arrepender. Deus vai te dar um novo nome. Não troque Jesus por algumas noites. Não troque Jesus por arte. Não troque Jesus por bebidas, por vício. Não troque por nada. Porque Ele tem coisas maiores a fazer na nossa vida. Ele transforma toda a profecia. Porque eu acredito que quando você traz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é uma profecia. A profecia tem três finalidades: exortar, edificar e consolar. Aleluia. A minha voz está indo embora, mas não acabou por aí. Diz a palavra do Senhor, oh Deus. Que só não se arrependeu. Essa parte é muito linda. Ele se arrependeu. A esperança. A árvore está cortada, mas a esperança. E diz a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Jeová, te peço que lembre de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues os filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa saiu sobre os príncipes e sobre todo o povo, e nela havia. E foram os mais mortos que matou na sua morte do que o que matara em vida. Aleluia! Sansão fez uma oração de arrependimento, irmãos. Aleluia! Ele clamou ao Senhor porque ele tinha fé. Ele tinha fé, por isso ele faz parte dos heróis da fé. Aleluia, no livro de Hebreus 11:32. Ele faz parte, ele está lá, o nome dele está lá. E Deus sabia que ele não usava Sansão, porque ele sabia que Sansão, ele foi uma vida toda errada. Mas no dia que ele tivesse encontro verdadeiro com Deus, ele mudaria a vida. Porque antigamente o Espírito se apoderava da pessoa e saía. Mas hoje, depois do livro de Atos, quando o Espírito Santo de Deus desce na vida da pessoa, ele transforma, ele limpa,
A força do Senhor nos alcançar. É ela que Deus vai usar nessa noite. Para entrar na sua casa. Para ter conta quando não tem. Porque quando eu entrei aqui, eu escutei uma profeção. Deus está abrindo porta nesse lugar. Aleluia. E ele, querido, ele orou, Senhor, só dessa vez, meu Deus. Só dessa vez eu peço que entre novamente em mim, só dessa vez. E o Espírito entrou em sanção. E o Espírito entrou em sanção. Se você se encontra nessa situação, peça ao Senhor só dessa vez, meu Deus. Que assim como o filho pródigo, querido, há uma festa, há uma Deus, uma festa esperando por você nessa noite. Aleluia. E depois disso, aleluia. Glória a Deus. O Espírito do Senhor se apoderou de sua mão e transformou a vida dele. Aleluia. Porque o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Aí você pode louvar sim. Aleluia. Você pode louvar depois disso, sim, porque tem muitos queridos que estão louvando coisa que nem sabem o que está louvando. Estão cantando apenas a letra porque achou bonito, mas não tem vivido isso. Aí depois disso você pode dizer, Senhor, não te dividir. Minha coração é contigo, o meu coração vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Preciso ser fiel. Senhor, não te dividir a minha coração. Exclusivo o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Preciso ser fiel. Precisa morte. Precisa ser fiel, querido. Ser fiel até a morte. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Pior do que jovens serem queimados. Pior do que jovens serem asfixiados pela fumaça. É a porta do inferno. Havia uma jovem naquela boate, no qual a mãe disse não vá, e a
Aleluia. E depois que você se arrepender, depois que você se arrepender e falar, Senhor, chega de brincadeira, Satanás pode devolver na minha vida, pode devolver tudo, porque hoje eu acertei a Deus de verdade, aí ninguém vai poder perguntar. Quantas vezes eu preciso de alguém, uma força quando as coisas não vão bem, mas digo não adianta de procurar, não sei ninguém, meu Deus, muito certo deveriam me ajudar. Mas o nada é falar e a explicação é do mal daquele filho que não me deixa. Eu não tenho paz que me honra na presença de ninguém. Eu agradeço a oportunidade. Peço irmãos que orarem e orem por mim, amém, irmãos? Levanta a mão e glorifica a Deus aí, meu irmão. Eita, Jeová!
Chega lá,